Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham pelo YouTube ou nos ouvem pelos seus agregadores de áudio favoritos. Hoje estamos com um tema que todo leitor adora falar: livros. Por horas, eu vou ficar falando por horas sobre livros. As calmas não são somente livros, são aqueles especiais que guardamos no nosso coração, na memória, que sempre estamos pensando ou revisitando, ou quem sabe querendo ler de novo algum dia. Bom, tudo bem, mesmo que a gente não leia outra vez, não vá ler outra vez, ele fica guardado naquele lugar especial, porque faz parte do hall de livros que mudaram nossas vidas. Eu sei, não é fácil escolher só um, por isso estamos aqui para debater bastante sobre o assunto e também porque cada leitor, né, pode ter vários livros que mudaram suas vidas em diferentes momentos e por diferentes razões, e é sobre eles então que vamos falar neste episódio. Por isso, pegue seu café, seu chá ou, enfim, sua bebida gelada. Eu estou aqui com o meu café. E vem com a gente. Eu sou a Luísa, do Instagram e do TikTok Amara Literária. E falo de Florianópolis, Santa Catarina. E para me acompanhar neste episódio tão especial, está aqui minha amiga Thaís, professora Thaís, gente! Parabéns! Já querendo desejar muito sucesso nessa nova fase. E a pessoa que vai indicar, com certeza, muitos livros, formar novos leitores aí pro nosso Brasilzão. Eu tenho planos malignos já. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando vocês estão ouvindo a gente aí, pessoas. Eu sou a Thaís, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Tenho 32 anos, fazem exatamente 50 graus às 8h30 da noite em Votuporanga, né? E é isso aí. Amanhã é o primeiro dia de aula. Estou aí começando uma nova fase da minha vida. Enfim, professora praticante, né? Camila, que tinha mania de falar que a gente era professora não praticante. Camila, desde o ano passado, é professora praticante. E eu vou voltar a ser professora praticante esse ano. Já tenho planos, tenho muitos planos com meus alunos. Eles estão lascados comigo. Mentira. É tão gostoso ler, gente, pelo amor de Deus. Vai ser divertido. Vamos mudar as vidas deles com vários livros maravilhosos. É sobre isso. Muito bom, muito bom. Quer se apresentar aí, Thaís, e falar no teu Instagram? Se a gente começar? Ah, esqueci. Muito empolgada com essa nova fase. Né? Vocês me encontram em todas as redes, no caso no Instagram e TikTok, Realidade Literal. Bem fácil. Muito bem. Então, antes da gente começar, fica aqui o lembrete rápido para você seguir, comentar, dar sugestões de pautas no nosso Instagram, no @lit_sem_frescura, @lit_sem_frescura. E também você acompanha nossas lives no YouTube toda terça-feira, ou quase toda terça-feira, né? Às 20h30, é só pesquisar por Literatura Sem Frescura e acompanhar a nossa gravação do episódio, que é feita, né, ao vivo, com a participação de vocês. Nos siga também no seu agregador de áudio lá, enfim, onde você nos ouve, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, está bem chique, com bons números no Apple Podcast, pode nos seguir por lá também. E aí você é notificado quando o episódio é publicado, que agora é toda segunda-feira. Bom, fica aqui o aviso também que se você gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, nos ajudar a continuar trazendo conteúdos de qualidade, falando sobre o nosso amor sobre os livros, por aqui é só ir em apoia.se/Literatura Sem Frescura. A partir de R$10 você já nos ajuda a continuar por aqui falando e trazendo coisas novas, novidades. Também quem é apoiador pode participar das leituras coletivas exclusivas para apoiadores. Bom, dito isso, dando pontapé a esta pauta que está bem especial, sobre os livros que mudaram nossas vidas, gostaria de dizer que eu roubei a ideia do post da própria Thaís, que fez esses dias no Instagram. E eu falei assim, nossa, a gente precisa falar sobre isso no episódio, né? No podcast, porque acho que é uma pauta que rende, né? Sim. E então, muito obrigada. A gente precisava falar sobre esses livros, né?
E também fica aqui já o recado que ao longo do programa a gente vai contar para vocês sobre as opiniões de nossos ouvintes que nos responderam lá no Instagram, na enquete que a gente criou para nos contar sobre os livros que mudaram as vidas deles, e também responderam no nosso grupo, que é exclusivo para apoiadores, né? O pessoal conta a história de cada livro, então a gente vai trazer alguns detalhes ao longo do episódio, que eu acho legal, assim, roubar indicações. Tudo isso... É pra gente dar as nossas e roubar as dos outros. É Exatamente. Sobre isso. É tudo sempre um grande compilado pra gente aumentar a nossa lista. As nossas... Lista é ótima. Nossa lista, nossas estantes ficarem mais abarrotadas. É isso aí. Exato. É sempre esse plano. Há 3 anos aqui, somos com esse a mesma coisa. Quase 4. Bom, a primeira pergunta que não quer calar. Qual foi o livro que nos tornou leitora? A gente sabe isso? A gente tem consciência? Thaís, com você. Nem um pouco. A Luísa, hoje a Luísa estava nas perguntas difíceis, filosófica. Demais. Ela está muito, muito filosófica, assim, aquelas perguntas que dá tela azul. Eu fiquei olhando por horas, assim, para o roteiro. Toda hora que eu vi uma pergunta, fazia tã! Tela azul. Mas a questão de... Essa é uma questão que eu já falei outras vezes aqui em episódios no passado, que é um problema para mim quando... Ai, que livro que te tornou leitora? Eu não faço a menor ideia. Porque eu sou leitora, eu gosto de ler desde que me ensinaram a ler. Então, gente, eu não faço a menor ideia. Não, ó, a Vanessa tá falando ali nos comentários que o dela foi Poliana, que ela ganhou aos 11 anos. Então, Vanessa, eu li Poliana com 9 para 10 anos. Mas a Poliana me deixou com ódio. Aquele jogo do contente dela me deixou nervosa. Eu ficava, gente, a menina, tudo que acontece com a menina, ela tá vendo o lado bom. Não tem lado bom. Mas antes, muito antes desses... Para vocês terem uma ideia, Poliana, eu pedi emprestado para uma amiga que tinha, porque eu mesma sabia que eu queria ler, eu não sei como. Isso para mim é uma incógnita, eu não sei qual era o motivo. Alguém tinha falado do livro para mim, eu sabia que era interessante, que eu queria ler. Mini Thaís, com 9 para 10 anos, sabia que queria ler esse livro. Então não foi o primeiro, entende? Uhum. Só que eu não faço a menor ideia. Eu lia muito, eu lia loucamente quando eu fui alfabetizada, quando eu aprendi a ler. Então eu vinha toda semana com livros da escola, infantis, lógico, e subindo de nível. Eu lembro muito da série, que eu li a série inteira do Cachorrinho Samba, que é uma coleção antiga de livros. Esse bendito desse cachorro, ele fugia toda vez, ia parar em vários lugares. Aí tem o Cachorrinho Samba na floresta, na cidade, na fazenda. Tem o Cachorrinho Samba para tudo que é canto. O Cachorrinho Samba eu li todos os que tinha na escola, eu trouxe para casa e li. Todas as aventuras. Eu lembro que eu gostava muito de ler gibi, então eu enchi o saco do meu pai. Todo final de semana ele ia lá e comprava um gibi da Turma da Mônica para mim, só que não era aqueles fininhos, eu gostava daqueles almanac, que era aqueles grossos que vinham com um monte de história, porque o fininho acabava muito rápido. Muito rápido. Então, assim, eu sempre fui leitora, sempre fui. E não veio de lugar nenhum. Veio a me ensinar a ler, eu achei legal e nunca mais parei, assim. Nunca mais parei. Legal. Eu desde bem pequena, assim, eu aprendi a ler bem cedo. Eu aprendi a ler com 4 anos. E a minha mãe sempre comprava livrinhos, tipo Alice, todos esses clássicos, assim, de fadas, essas coisas. E também eu amava que meu pai contava história para mim, para dormir. Só que como ele já tinha enjoado das histórias, ele mudava as histórias. Ou acrescentava coisas. Então, era muito engraçado. Ou tipo, porque o porquinho estava correndo e pocotó. Não tinha sentido, tá, gente? Não tinha sentido. Normal, gente. E ele tropeçou e não sei o quê, porque ele já estava enjoado de contar essas histórias, né? E aí eu falava, não é assim que acontece. Não, daí ele mudava as histórias sempre. Enfim, mas depois disso, tipo, eu lia porque eu gostava muito de ler. E na escola, tipo, eu adorava estudar, entrei na pré-escola já lendo, não sei o que lá. Mas o livro que me marcou, assim, que eu tenho certeza que foi naquele momento que eu virei leitora,
obviamente, eu não lembro o nome dele. Eu lembro toda a história, assim, o básico da história, e aquele triste caso que eu esqueci o nome o título do livro. Que a gente já tentou muito procurar e não conseguiu. Já. Nossa, nesses dias eu tava pensando, não, mas quando eu for pra Cruz Alta, eu vou achar minha professora de português, que já tá aposentada nesse momento, Solange, todo mundo odiava ela, porque ela era bem rígida, bem brava e bem, assim, ela tinha só alguns favoritos, e eu era uma delas, obviamente, porque eu era CDF. E aí foi na quinta série, eu tinha 10 anos, e aí era o livro obrigatório por bimestre, só que ela deixava a gente escolher, né? Mas eram os livros que eram dela, assim, eu colocava na mesa e você escolhia. E aí eu sei que eu escolhi o quê? Era uma fantasia sombria. Óbvio, porque é mais legal. Obviamente, era uma história de uma menina, enfim, uma coisa meio fantasia, só que não era tão criança, assim, era uma coisa meio sombria, acontecia à noite, ela se transformava, eu acho que num pássaro, uma coisa meio... Eu lembro todo desse universo, assim. E aí foi naquele momento que realmente eu pensei, nossa, como é divertido ler, como é incrível ler, assim. E aí, todos os outros semestres eu assim, além de escolher livros na biblioteca, os que mais marcavam eram os da aula, porque a gente tinha que fazer trabalho e tal, tinha que contar para os alunos, né, para os colegas apresentar, né, então esses me marcaram mais, assim, mas eu sei que o primeiro foi esse, assim, então, e eu não lembro o nome. Que tristeza, muito triste, mas uma hora a gente descobre, eu tenho fé. Nossa, sim. Nossa, toda vez que eu vejo um livro com pássaro, com alguma coisa, eu lembro que a capa era preta com roxo. E a gente vai ler algumas respostas aqui de algumas amigos, né, da Evelyn, acho que é a primeira, né, que nos mandou, a gente mandou no grupo, né, sobre os livros que mudaram nossas vidas, e aí para o pessoal responder também, além do Instagram. E aí ela citou alguns livros e razões. Eu achei legal que o primeiro que ela citou foi Sidney Sheldon, que tirou ela, Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon, que tirou ela das garras do romance meloso e ensinou que era a literatura da vida como ela é, sem final feliz. Posso dizer que mudou a minha vida. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixou ela com o coração peludo. É verdade. Foi o primeiro. Aqui a Viviane está respondendo também que ela leu 12 Horas de Terror, do Marcos Rey, da Coleção Vagalume. Ai, Coleção Vagalume foi muito, né? Eu não... Muita gente, eu também não lembro. Eu posso até ter lido, mas se eu li não me marcou tanto ao ponto de eu lembrar até hoje. Mas é muito difícil eu lembrar qualquer coisa até hoje, porque eu tenho memória de Dory, então eu não lembraria de qualquer forma. Começo por aí. Sim. A Letícia, minha amiga, falava muito do Escaravelho do Diabo. Eu nunca li. Sempre. Da Coleção Vagalume. Acho que é investigação, uma coisa assim, é legal a ideia. Então. Muito bom. E aí, vamos para a segunda pergunta, que é aquele livro que te fez perceber o papel da literatura na sua vida. Bom, como eu disse, a literatura na minha vida, durante muito tempo, foi uma coisa muito natural e não foi nada muito forçado. E assim, eu também não tinha muito incentivo em casa. Minha mãe não tinha muito costume, não tinha nem tempo, tadinho, de ler, enfim. Eu lia na escola, na adolescência também. E aí fui buscando mesmo sozinha um ou outro. E por fim eu caí na faculdade de letras, né? Aí a hora que eu caí na faculdade de letras, porque aquela velha... porque você fez isso, que eu gostava de ler. Não só, tá? Eu tinha um outro agravante, porque eu gostava muito de... Eu tinha feito espanhol durante muito tempo, eu gostava muito de línguas estrangeiras, no geral, e era muito legal na minha cabeça ser professora de espanhol. Ainda é. O duro é só ter lugar para dar aula de espanhol. Mas tudo bem, deixa isso para lá. A questão é que eu entrei na faculdade, e aí nos primeiros semestres, eu tava assim, gente... Vai ser só essas coisas chatas pra caralho aqui. Não tô gostando disso, não. Porque a gente começa com trovadorismo. Mentira, porque eu li um Suassuna no meio do caminho. Eu tinha um professor legal que ele colocou um Suassuna no meio, mas tudo bem. Trovadorismo, romantismo, classicismo, romantismo. Gente, uma chatice, meu Deus, uma chatice. Só um atrás do outro.
Uma chatice atrás da outra, uma chatice, eu não conseguia terminar um livro. Eu passei mais de ano na faculdade sem ler um livro inteiro. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu não dava conta daqueles trem chato. Não tinha condição. Eu ia nos resumos, eu ia estudar, não deu. Até que acontece uma virada no momento da literatura do mundo. Graças que é um momento, graças aos franceses, mais especificamente, e do romantismo a gente sai para o realismo. Um belo dia todo mundo dorme e acorda realista, brincadeira. Não, mas existe essa mudança do mundo, estava mudando. E aí a gente vai estudar as correntes teóricas, a gente sai do romantismo e vai para o realismo. O meu mundo voltou a ser feliz. Porque foi aí que eu fui ler Machado de Assis. Entendeu? Assim, eu fui ler Machado de Assis depois de velha, gente, porque eu não li Machado de Assis para o vestibular, tá? Outra parte da minha vida aí que eu não estava, foi um momento da minha vida que eu não estava focada em vestibular, enquanto todo mundo estava fazendo ensino médio focado no vestibular, eu estava fazendo ensino médio à noite, trabalhando durante o dia para ajudar a pagar as contas. Então eu não estava focada em vestibular. Eu fiz faculdade paga, não fiz pública. Até porque se eu fosse fazer pública, eu não tinha quem ia me bancar lá fora, né? Começa por aí. Sobre isso. E aí, a hora que a gente muda pro realismo, as coisas começam a ficar legal, divertida. Aí eu fui ler Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez. Aí eu fui ler Dom Casmurro. Aí eu li o Curtiço. Aí eu fui sendo feliz, assim, sabe? Aí eu fui terminando todos os livros rapidinho. Inteiro. Minto, eu falei que eu não terminei nenhum. Eu terminei um romântico que foi o do Essa de Queiroz. Por incrível que pareça. Eu terminei um Essa de Queiroz. Porque o Essa. Dois. Porque ele é o único que eu gosto. Porque o resto é tudo muito chato. Não, mas aí foi Machado de Assis, graças a Deus. E ele mostrou para mim e falou assim: não, a literatura é legal, o deboche está presente em todos os momentos. A gente pode ser debochado, a gente pode discutir questões importantes. A literatura está aí para te mostrar, esfregar na tua cara muita coisa, para te ensinar muita coisa. A gente pode falar sobre questões importantes na literatura, enfim. Aí eu entendi o porquê que a literatura servia, entendeu? Foi nesse momento. Muito bom, muito bom. Eu coloquei aqui como resposta a Agatha Christie porque foi na minha época do ensino médio, pós fases crepusculete. Como que é? Sim, eu entrei na vibe Crepúsculo, porque eu estava no primeiro ano do ensino médio, todo mundo estava na vibe Crepúsculo. Na verdade, eu e minha irmã vimos o filme, assim, eu lembro que era verão, era um pouco antes do início das aulas, ou foi bem no início das aulas. E aí, depois que eu descobri que eu vi o filme, que eu descobri que tinha livro, aí já era, né? Nossa, na escola era uma concorrência para pegar e tal. Mas depois dessa fase Crepúsculo, e depois da fase Harry Potter, assim, que não havia não por uma modinha, assim, né, mas por uma influência, até acho que é a minha mãe que comentou, assim, eu já tinha meio que essa pegada de não necessariamente gostar só eu nunca fui ler romance, né? Você sabe que comecei a ler ano passado, então eu já tinha uma vibe assim, tanto os filmes que eu assistia e tal, né? Uma vibe mais terror, mais policial, mais uma coisa assim. Então, e a minha mãe comentou que a Agatha Christie, quando ela era na infância dela, na adolescência dela, era uma autora que ela gostava bastante, e ela gostava bastante de Sidney Sheldon, só que eu fui mais pra vibe da Agatha Christie, e eu peguei o primeiro Agatha Christie, assim, pós-vibe dessas modinhas, e foi incrível, assim, realmente foi um vício na minha vida. Inclusive, eu peguei o primeiro Agatha Christie dela, que não é tão conhecido, que é O Homem do Terno Marrom, mas eu continuo achando ele muito bom. Não vou mudar minha opinião da minha adolescência, porque tem uma personagem feminina muito boa, que ela fala assim nos caras do vilão, assim, eu achei ótimo, eu morri rindo com ela, assim, muito fodona ela. E aí eu comecei, assim, realmente daí meio que me voltou, porque quando no ensino fundamental eu tinha mais essa vibe, aí
no ensino médio. Na real, nunca deixei de ler, assim, nunca deixei de ser leitora, assim, mas realmente veio com tudo vício. E aí era, tipo, toda semana um livro diferente, assim, sem parar, e sempre na biblioteca também, assim. E aí era sempre a Agatha Christie, obviamente. A louca, mastigou. Por um ano e meio, mais ou menos. Carinho. Sim, então, tipo, realmente eu vi, assim, que também não era uma coisa muito normal, assim. Tipo, eu tinha outras amigas que gostavam muito de ler, mas ninguém pegava, tipo, um livro, lia, sei lá, um livro a cada 4 dias, a cada 3 dias. Não queria estudar pra prova pra ficar lendo, e não sei o que. Isso nunca aconteceu comigo, eu não era tão doida igual a Luísa, já podemos ver claramente. Então, eu, quando era no ensino fundamental e médio, eu era muito leitora. Agora eu não sou muito mais, não. Mas também aconteceu de eu escolher jornalismo, por quê? Porque eu gostava de ler. Gostava de ler e escrever. Aí descobri que na faculdade eles não dificilmente indicavam um livro completo para você ler. Começaram a indicar quase no final da faculdade e mais literatura, assim, ou mais livros relacionados. E escrever, tu sai odiando escrever, né? Do jornalismo. Nossa. Ops! Continua. Deu ruim aí. Deu ruim, mas era a minha resposta padrão. E todo mundo ficava assim, nossa, super... Mas letras nunca, e curiosamente, letras nunca foi uma opção, assim, nunca pensei como uma opção, sempre foi jornalismo, mas porque eu gostava de ler. E aí, essa vida, enfim. Vamos continuar lendo a resposta da Evelyn, porque vamos. São opções. Vamos, porque ela falou de Memórias Póstumas também. Ela falou isso, ela falou que Memórias Póstumas mostrou que a literatura nacional era tão boa quanto a internacional. E assim, ela passou a ler mais nacionais por conta das Memórias Póstumas, que é muito melhor, inclusive, eu concordo plenamente. Né, gente? Memórias Póstumas, o que dizer? Eu vou falar mais dele no final, eu coloquei uma menção honrosa lá no final para falar dele, porque eu tenho uma historinha boa para contar de Memórias Póstumas. O primeiro nacional que eu acho que eu fiquei bem fissurada, assim, foi Érico Veríssimo. Legal. Eu nunca li nada dele. O Ana Terra. E o Machado eu demorei muito para ler, porque ele não foi obrigatório em nenhum momento para mim. Aí eu li numas férias Dom Casmurro, mas tipo nas férias pós-terceirão, assim. Entendi. E aí, em Memórias Póstumas, eu li na nossa leitura coletiva também. Eu li na faculdade. Na hora que chegou a vez dele. Muito bom. E aí o Dom Casmurro eu li por conta própria, porque não dava para ler os dois, né? Meu professor escolheu um só. Ah, tá. Ainda bem que ele escolheu o melhor. Justamente por isso que ele escolheu, né? Porque ele não é bobo. Tempo. Muito bom. Mas você tá falando que teus professores não escolhiam nenhum livro, Luiz? Eu tinha 4 por bimestre. 4, 5, assim. Brincando. Pois é. Por bimestre. Bimestre. 2 meses. Mas eu fiquei bem decepcionada com essa parte, assim. Só que daí, no primeiro semestre, um professor que era de redação, ele indicou vários, e ele achava tudo legal. E tal. Ele indicou vários que ele gostava muito, inclusive a Pele e tal. O professor... Sabe aqueles professores que redação, que né? todo mundo ama? De redação. E daí ele indicou, mas não obrigatório, assim. E aí eu li nas férias alguns deles e tal. Mas minha segunda opção era jornalismo. Então você percebe que era realmente porque eu queria alguma coisa que tivesse a ver com leitura escrita. Era sobre isso, mas eu não ia fazer. Eu não queria fazer jornalismo, eu queria fazer letras. Tem doido, né? Sempre tem que ter um doido. Tem. Eu não escolhi letras porque eu não queria dar aula. Então, o pior é que eu nem pensei muito nisso na época, sabe? Porque eu comecei a faculdade 2 vezes, né? Eu não sei se eu já contei essa história. Não. Eu comecei logo... Porque assim... Ai, gente, olha, eu era burra. Eu vou começar já avisando, porque gente jovem é idiota. Se você tem 18, 19 anos, saiba que você é idiota. Já tô avisando antes, né? Sobre isso. Eu saí do ensino médio, como eu disse, eu fiz ensino médio à noite. Porém, entretanto, todavia, modéstia à parte, Thaís sempre foi bem espertinha. E aí, eu saí no último ano do ensino médio, eu fiz Enem.
Foi logo que... Acho que foi o segundo Enem que existiu. Assim, então ninguém sabia muito bem o que era Enem ainda. Eu gabaritei 3 quesitos. Uau. Tirei nota máxima, mas você sabe o que eu fiz com isso? Porra nenhuma, porque eu queria ficar um ano em casa sem estudar. Poxa vida. Aí eu não sabia que dava para entrar na faculdade direto, mas eu também não ia tentar uma federal, enfim. Aí eu fiquei um ano sem fazer nada, entre os 17 e 18, com 19 eu falei, vou estudar. Aí eu escolhi letras, fui lá, fiz o vestibular, tá. Aí, só que eu tava numa fase muito ruim da vida toda, assim. Eu trabalhava num lugar péssimo, que eu não tinha tempo para estudar. Eu trabalhava no comércio. Era horrível. Era um lugar horrível, que eu não podia nem encostar. Que não dava para estudar, não dava. E aí eu tinha um namorado terrível também, usar droguinha. E... que também não ajudava muito, então eu não consegui. Eu fiz um semestre só e tranquei. Nesse um semestre eu ainda consegui tirar 10 no latim. Não sei nem como, em latim e espanhol. É que o espanhol eu nem ia nas aulas, mas aí não tinha graça, porque eu não ia nas aulas e dava na mesa, porque eu já tinha feito espanhol. A professora de espanhol quis me matar o dia que ela viu minha nota da prova. Muito bom. E aí eu voltei 1 ano e meio depois, quando eu já tinha trocado de serviço, de namorado. E já tava com 20 e pouco, 21. Eu já tava mais velha, então comecei a faculdade mesmo, de verdade, com 21. E aí eu fui com fé. Real oficial. Aí não peguei. Não, nesse um semestre que eu fiz, eu fiquei em 2 matérias que eu tive que refazer. Quando eu voltei, eu não fiquei nem de DP, recuperação, nada. Assim, foi tudo no. Vou fazer esse negócio, vou fazer direito agora. Legal. Então, letras é bem puxado, né? Terrível. Leitura, obrigatório. Vocês não estão entendendo, gente. Não acha que é fácil, não. É terrível assim, é uma delícia. As aulas são maravilhosas, a maioria, até chegar na gramática. É maravilhosa. Eu amo linguística também, que a gente aprende muita linguística, é muito gostoso. Literatura, então, nem se fala. Tinha semestre de eu ter 3 matérias diferentes de literatura. Gente, eu era tão feliz. Porque era teoria da literatura, literatura portuguesa e literatura brasileira. Uau! Com 3 professores diferentes. E os 3 ótimos. Eu tinha um professor de literatura já quase aposentando, que inclusive ele aposentou no meio do caminho. Gente, meu Deus, aquele homem falava, eu nem piscava. Tinha gente que não conseguia acompanhar, porque ele era muito doido. Porque o cara tinha pós-doutorado no México. Então, assim, a cabeça dele já tinha explodido. Ele que fez a gente ler o Centauro no Jardim. Para uma matéria dele. Que ele fez o pós-doutorado dele em cima desse livro. A tese dele é em cima desse livro. Aí ele fez pra gente ler e ficou todo mundo em polvorosa. Porque é maravilhoso esse livro. Leiam, Um Centauro no Jardim. Fiz todo mundo ler no passado. De tanto eu a Camila falar dele aqui. Ai, mas era divertido, gente. Eu não sei por que eu me perdi. Eu zerei o Enem. Onde é que a gente tá? A gente estava em Brás Cubas. Tá. Vamos continuar ali a resposta da Evelyn, porque acho que eu vou adicionar uma pergunta, porque já que eu tirei outras, que ela colocou que fica comigo, que inclusive está na minha lista do desafio sem frescura. O Olho Mais Azul, Kindred, Moisés Negro. Eu sei porque o pássaro canta dentro da gaiola. Canta na gaiola. É na gaiola. Que não acaba mais. Canta na gaiola. Olhos d'Água, Sabor Amargo, são livros que me fizeram conhecer novas realidades, maneiras diferentes de como enxergar o mundo e me abriram um horizonte para literaturas de países diferentes, que podem agregar muito a minha vida e a minha pessoa, né? Minha vida e também minha pessoa. Achei muito legal, porque eu acho que a literatura tem um grande papel, assim, sim, né? Com relação a gente entender outras realidades e outras visões de mundo, assim. Qual livro tu lembra que te marcou nesse sentido, Thaís? Tantos. Não lembra. Eu sempre falo que... Não é. Logo que eu assinei a tag, eu lembro que eu assinei a tag, logo que eu voltei a ler toda aquela história. Eu saí da faculdade, que eu era obrigada a ler 4, 5 livros por bimestre, e aí eu fiquei 3 anos sem ler nada.
Aí eu voltei a ler com o tempo e aí eu assinei a tag. E aí logo veio numa sequência, veio eu nunca sei falar esse nome, The Underground Railroad, que eu não gostei muito do livro, mas a história é muito boa, que é sobre as ferrovias subterrâneas, é sobre escravidão nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente não conhece, muito novo, muito falar, e é muito interessante. E logo na sequência veio o Tempo de Migrar para o Norte. Esse é um dos primeiros livros que eu li, achei muito interessante também, porque ele é bem isso, assim, começar a ler, porque a gente lê muito no nosso eixo. Eu fiquei 4 anos estudando letras, então eu só lia literatura portuguesa brasileira e, no máximo, alguma coisa espanhola e latino-americana, porque eu fiz espanhol. Só. Só. E então a gente não... E, às vezes um Dostoiévski, acho que a gente leu Metamorfose, algumas coisas assim, sabe? Só os mais conhecidos. Ponto. A gente não vê muito sobre esses países que não são mais tão vistos, que estão mais distantes, enfim. Eu nunca lembro qual que é o país do Tempo de Migrar para o Norte. Sudão, isso. Eu sei que é com S, aí eu fico Sudão. E é sobre um país que... Esse livro é muito interessante porque ele é sobre um país que, teoricamente, não foi uma... Ele foi colônia da Inglaterra, ele não foi uma colônia explorada. Não. Será-se? Sabe? Aí vem todas essas questões, assim, que a gente vai questionar e a gente começa a aprender. Aí o Olho Mais Azul, que a Evelyn citou aqui, meu Deus, eu nunca vou superar esse livro. Na minha vida, eu não vou superar. Não dá. Não dá. Triste demais. O que você leu esses dias, Luiz, O Cachorro Velho também. Sim. Incrível. Que mais? Tá vindo aqui, ó, tudo de supetão. Outra coisa que, falando em literatura latino-americana, que é um tipo de leitura que eu sempre falo. Gente, vamos ler latinos também, que são maravilhosos? Por exemplo, o Trilogia Suja de Havana. Eu sempre falo desse livro, que além dele ser livro totalmente diferente de tudo que eu já li, eu amei ler, ele mostra uma realidade que a gente não conhece também. Que ninguém sabe. A Cuba estava fechada. Ele conta sobre Cuba nos anos 90, 80, 90. Cuba era totalmente fechada para o mundo. Então, a gente não recebeu notícias do que estava acontecendo lá. Então, você saber o que aconteceu lá dentro pela visão de quem estava lá dentro é muito interessante. A literatura é maravilhosa por causa disso, né, gente? Você consegue se transportar para vários lugares, às vezes bons e às vezes não tão bons, mas é muito bom para a gente poder entender como o mundo funciona, o que acontece, enfim. Nesse sentido, eu citaria Olhos d'Água, que a Emily também falou, assim, da Conceição Evaristo, assim, foi um baque fortíssimo quando eu li. E acho que eu li ali por 2019, 2018, eu acho. E também o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é, né, um diário dela, né, Diário de uma Favelada, é a continuação do título, e é muito forte a realidade, assim, para a gente conhecer mais sobre a realidade própria brasileira, né, e se colocar no lugar, né, daquela mulher que luta para sobreviver, e mesmo assim a literatura continua tendo um papel muito forte para a vida dela, assim, porque mesmo ela passando fome, ela, né, todo dia é uma luta ali para conseguir alimento para ela, para os filhos principalmente, né, e para ela. Ela à noite está lendo, ela está escrevendo no diário dela, assim, é tipo um baque muito forte, sabe? E a questão do papel da arte, assim, o papel da literatura, dos livros, de tentar deixar a vida um pouco mais suportável, né? Muito, muito forte mesmo, assim. Então foram 2 livros que, nesse sentido, para mim, tiveram um grande papel, assim, de transformação, assim, de me colocar no lugar de outras pessoas, de pensar de uma forma diferente e tal. Olhos d'Água é mais contemporâneo, né? E é muito sobre a realidade também de comunidades e tal. Tem uma frase que marca para sempre, que é: nós combinamos de não morrer. Socorro. E aí, pesado. Pesado. E você tá falando... desculpa. Que você tá falando aí, eu lembrei eu tava vendo um vídeo agora há pouco.
Acho que foi o César Bravo que publicou os stories dele. Eu amo ver os stories dele, que tem umas coisas sempre maravilhosas lá, engraçadas. E num vídeo do Gilberto Gil falando que a gente tem o costume de ver a arte como a cultura e a arte como uma coisa chique, como uma coisa elitizada, e não deveria ser. A arte deveria ser uma coisa... A gente precisa começar a ver. A arte tem que ser vista como uma coisa essencial. Tipo arroz e feijão. Ele fala exatamente isso, tipo arroz e feijão. Que é uma coisa que todo mundo precisa. A gente viu muito isso na época da pandemia, né, gente? O que ia ser da gente sem filme, série e livro? Todo mundo trancado dentro de casa. Justamente. Sim. Tem a frase célebre do Ferreira Goulart, que até coloquei aqui no resumo, que é: a arte existe porque a vida não basta, né? E muito... é muito real isso, assim, muito real. E qual foi o livro que te fez se reaproximar dos livros? Lá vamos nós de novo falar de Acotar. Mais uma vez a história. Ai, gente, de novo essa história. Eu vou contar 35 milhões de vezes. A Luísa pôs a pergunta. Vocês que lutam. Brincadeiras à parte, teve essa questão de que logo que eu saí da faculdade, saturada de TCC, em ler muitos livros acadêmicos, eu fiquei 3 anos sem ler nada. Até que eu me toquei de que não tinha graça, né? Eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. E essa coisa era livros. E aí eu comecei a consumir conteúdo que falava de livros. Eu já paquerava a tag, comecei a assinar para receber as caixinhas, tudo ao mesmo tempo. E aí eu fiz minha primeira compra na Amazon. E aí eu comprei livros que eu vi de indicação. Nunca esqueço. E entre esses livros estavam Corte de Espinhos e Rosas. Primeiro livro. Era na época que estava foi 2018. Já tinha saído os 3 já. Mas ainda era o super mega famoso, assim. Hoje em dia ainda é, né? Mas na época estava no auge. E eu li. Loucamente, desesperadamente, freneticamente. Eu não conseguia parar. E foi ali que eu vi que eu recuperei a graça de ler legal por causa disso, sabe? Que eu tinha perdido isso porque eu tinha lido coisas muito chatas e que não me incitavam a ler. Eu tinha ficado chato. Aí eu não, leia isso aqui, leia legal. Tanto que eu tive que correr e comprar os outros 2 para ler logo, porque senão eu não ia conseguir viver. Sim. Sobre isso. Muito bom. Eu não sei se exatamente eu cheguei a estar muito afastada, mas logo depois, acho que todo mundo, né, acaba a faculdade, tu tá assim, com uma exaustão completa de tudo, de usar o cérebro, basicamente. Exato. De usar o cérebro. E eu acho que eu fiquei assim 6 meses mais de boa. Se bem que eu pegava livro só na biblioteca, né? Não continuei pegando na biblioteca, mas pública do estado. E mais de boa e tal. Tava no emprego meio provisório, não sei o que lá. E aí, mas no ano seguinte, porque eu me formei na metade do semestre, no ano seguinte, 2017, também na ida à biblioteca e tal, que isso foi sempre um costume meu, assim, inclusive saudades na biblioteca, que agora eu tenho muitos livros para ler e isso me dá agonia, e aí fica complicado escolher um livro do nada e só pegar para ler. Nossa, sim, é terrível. A gente fazia muito isso. Eu fazia também, assim, que foi antes da Amazon chegar no Brasil, gente. Antes da Amazon, porque a gente não... Porque a gente não comprava as coisas assim na livraria. Primeiro que ela cara e segundo que em Votuporanga não tinha. Não, e o Henrique tá falando que fazer compra de livros na Amazon é um caminho sem volta. E é mesmo, né? Depois que a gente começa, difícil nem parar. Estante torta aqui que eu diga. Mas eu acho que em 2017... E aí, sabe, daquele vício de comprar e comprar e comprar. Não comprar, tipo, de ler, assim, ficar muito dentro. Eu descobri Neil Gaiman. Foi em 2017 que eu descobri o Neil Gaiman. E li, tipo, num ano, em menos de 10 meses, tipo, 7, 8 livros dele, assim. Desde romance até livros de conto e tal. E aí, eu acho que me voltou esse feeling, assim, de
isso faz parte da minha vida, assim, né? Não tem como eu largar. Não tem como largar os livros, assim. Então, eu acho que um pouco desse feeling de reaproximar mesmo, assim, de estar mais em contato direto, foi depois de New Game ali no ano 2017. E aí, em seguida, veio a Amazon, veio até que também assinei ali e tal. Então, foi mais ou menos isso. Eu queria ler a resposta da Evelise, porque é o último item que ela colocou nos livros que mudaram a vida dela, que é a Evelise do Voltei a Ler na Pandemia, que é o arroba dela, que é justamente real por ela. isso. Sim, que ela elenca Homens Elegantes do Samir Machado. Né? Ela fala que trouxe ela de volta para a leitura em meio à pandemia e fez conhecer o maravilhoso mundo dos Instagrams e pessoas incríveis, enfim. Foi mal, gente, caiu um negócio aqui. Então, legal, né? Tem sempre algum livro que faz retornar, né? E aí, completando para a gente ler toda a resposta dela, que são bastante livros, ela fala também que cita a autora, em primeiro lugar, Agatha Christie, que pegava emprestado da biblioteca da avó quando ia com o pai visitá-la nos domingos à tarde, nos anos 90. Eu amo isso, porque a gente não lembra só do livro, né? É toda uma experiência que tu pensa, assim, como que tu lia ele, quando que tu... É muito incrível, muito incrível. E ela cita também Harry Potter, que fez ela continuar lendo ficção em meio à faculdade de Direito. Muito bem. Crepúsculo, e que na verdade foi Amanhecer, que ela passou, o primeiro livro que ela passou a noite lendo, virou a noite lendo. E além desses, também Orgulho e Preconceito, que fez ela entender que poderia ler e amar clássicos. E o primeiro passinho para fora da zona de conforto. Legal. Arrasou. Luiz, qual foi o primeiro livro que você passou a noite lendo? Nossa, eu sei isso. Acho que O Nome do Vento. Por falar nisso, gente, vocês sabem o que a Luísa começou a ler de novo? O Nome do Vento! Olha, não tem, eu desisto. Terceira vez só. Já tô atrasada. Eu queria ter lido uns 2 anos pela terceira vez novamente. O problema não é a terceira vez, o problema é que não tem final! Claro, a gente tem que fazer o quê? Ler de novo e criar novas teorias. Enfim, reviver a história, né, gente? Até o Patrick Rothfuss lançar um terceiro. Estão lançando aquele lá do Basti, né? Eu quero ler esse. Linda aquela capa, porque eu jurava que era uma fantasia, uma romantasia, alguma coisa assim. E aí ele é bem galanteador. Ele é um personagem que tu ia gostar. Ele é capaz de gostar mais dele do que do coach. Ele é muito bom. Muito bom. Eu sei que ele aparece bem pouco, assim, né? No Nome do Vento. Ele é bem legal. Acho que ele vai ser legal. E o final que é bom, nada, eu vou te contar. Nada. E qual foi o livro? O meu foi Novembro 9. Dona Colleen Hoover foi a primeira responsável por me deixar à noite lendo. Porque apesar de eu ter lido freneticamente a Cotar, não foi tanto assim. Eu dormia ainda, tava tudo bem. Agora, Novembro 9 foi o primeiro surto real, oficial, de eu não preciso dormir, eu preciso de respostas. Foda-se que eu tenho que acordar cedo amanhã para trabalhar. Foi isso. Muito bom. Muito bom. Tá. E agora a gente falou do clássico da Evelise. Temos que citar, por favor, do da Evelyn, que eu já quase estava esquecendo de citar, que o Morro dos Ventos Vivantes, aos 19 anos que ela leu, mostrou que ler clássico não era tão absurdamente complicado assim, que ela poderia entrar nesse mundo. Muito bem, porque a gente também tem a nossa resposta, né, para um clássico que você vai sempre levar com você. Sim, o meu, por incrível que pareça, eu ia até falar do da Evelyn depois, se você não lembrasse, porque eu tinha visto ali, justamente porque o meu também é o Morro dos Ventos Vivantes. Por que eu lembrei do Morro dos Ventos Vivantes? Por que ele tá aqui? Porque ele foi o primeiro clássico que eu li, conscientemente, pelo menos. Se eu li lá criancinha, eu não me lembro clássico infantil, porém, o Morro dos Ventos Vivantes foi aquela velha história de que eu comprei ele porque ele era o livro favorito da Bela do Crepúsculo. Porque apesar de não ter lido Crepúsculo, porque na época do Crepúsculo era aquela época que eu trabalhava de dia, estudava à noite, não tinha tempo para ler, mas eu vi os filmes e adorei. E a minha mãe vendia Avon, os clássicos, livros da Avon, que li vários. E aí tinha lá o Morro dos Ventos Vivantes com a capinha horrorosa da capa preta com a flor branca, que eu tive ele durante anos.
Eu troquei ele com uma menina no Scooby. E aí eu descobri que ela era daqui da cidade. Troquei com uma menina pelo Scooby daqui da cidade. Porque ele ficou muitos anos comigo. Eu li 2 vezes naquela edição. 2 vezes. Eu li uma vez logo que eu comprei. Eu devia ter o quê? 16, 17 anos. E foi o primeiro clássico que eu li. E eu amei. Eu não conseguia parar de ler. Eu achei ele sensacional. Eu falei, gente, isso aqui é clássico. Isso aqui tá ótimo pra mim, se isso aqui for clássico. Eu gosto de clássicos. Foi basicamente isso. Porque foi na época que eu tava viciada em Dan Brown. Que Dan Brown é muito livro de frenético também, de investigação, não sei o que, tu não consegue parar de ler. E foi na mesma época e eu li o Morro dos Ventos Vivantes e eu amei. Acho que foi um dos grandes momentos de virada da minha vida de tipo, clássico, gosto, achei legal, achei divertido. E bem sombrio, gente, eu me lembro da primeira vez que eu li e eu vendo toda aquela cena, tudo escuro, nevando, ventando, aquela coisa horrorosa, maravilhosa, porque eu acho lindo, né? O pobre do moço chegando na casa sendo... Ops, Luísa foi, voltou, já voltou, tá tudo bem? Vai, Luísa. Muito bom, muito bom. O pobre do moço sendo maltratado na casa por todo mundo, inclusive os cachorros, todo mundo. Mas os cachorros estão certos, você que está no lugar errado. Ai, como eu amo, como eu Gente, amo. assim. Muito bom. Enfim, o Morro dos Ventos Vivantes por isso, porque foi o primeiro clássico que eu li conscientemente, então ele marcou muito minha vida como clássico. Pra mim, eu escolhi um que eu li até aqui, mais ou menos recentemente. Só que eu demorei 5 meses lendo a velha história que eu terminei... Comecei em 2019, terminei em 2020. Do Grande Sertão Veredas. Mas foi, assim... Acho que é um dos livros mais marcantes da minha vida. É um livro que... Não sei, assim, acho que eu vou levar pra sempre ele mesmo. Muito louca a experiência que eu tive com ele e toda essa jornada e toda a questão de linguagem ótima, perfeita, você, sabe, conseguir aproveitar mesmo e pensar... Geralmente eu fico muito focada na história, assim, e aí, mas nesse além da história, eu tava assim, tipo, pensando, que maravilha isso, que coisa mais genial, assim, que coisa mais genial que é esse livro. E esse livro é brasileiro e eu tô conseguindo entender ele só porque eu sou brasileira. e coitado de quem não é e não vai ter essa experiência igual, né? Claro que mesmo na tradução vai ter uma experiência, mas acho que a gente tem um privilégio muito grande por Guimarães Rosa ser brasileiro e por Grande Sertão ser um livro que fala tanto daqui, assim, do nosso país, essa questão, assim. E foi bem arrebatador tudo, então de clássico para mim é um dos mais marcantes, apesar de tipo ter lido bem 2019, 2020 ali, né? E também, curiosamente, apesar de ter sido uma longa jornada, eu não me cansava, assim. E cada vez que eu lia, eu aproveitava, mesmo que fossem 5 páginas, e eu sabia onde que eu estava continuando e não sei o quê. E aí, só quando... Foi bem no começo da pandemia, assim, que daí a gente ficou aquela tensão, e aí eu também tive um pouco mais de tempo, daí eu terminei, sei lá, porque faltava ainda bastante, mas aí eu terminei rápido, assim, depois de ter morado tudo. mas acho que é um dos clássicos mais marcantes que eu li, assim. Ele me marcou também, porque eu não dei conta. Marcou super. Marcou, eu abandonei. Fiz um escarcel, pus naquela minha lista fatídica, as pessoas leram e eu não. Não era pra ser, gente, não era o momento. 2023 foi estranho. Nossa, eu tô com a alergia atacada, gente. Desculpa, se ficar um barulho aí de alguém coçando o nariz, sou eu. Eu acho que dá pra citar a Laís, que ela fez lista só cabeção, porque ela já contou pra gente que em um episódio que ela gravou com a Thaís sobre zona de conforto, a zona de conforto de Laís são os livros mais cabeção. Tem doido pra... Tá, depois que a Evelyn colocou distopia como zona de conforto e eu coloquei livro de gente doida, a gente não pode julgar a menina que gosta de livro cabeção. Então ela falou sobre Grande Sertão, que ela leu durante a leitura coletiva, que a gente não leu. Nossa, eu não li. Um dia eu leio Grande Sertão na minha aposentadoria, talvez.
Ou quando eu estiver dando aula para o ensino médio, né? E aí eu precisar. Nossa. Tem essa, mas tem isso aí também. Será? Grande Sertão no ensino médio? Uhum. Meu Deus do céu. Tem ano que cai. Eles que lutem. Eles que lutem. Bom, a lista da Laís dá até vergonha, assim, de ler, porque não, 90% eu não li. Eu não li nenhuma. Vergonha Lê pra aí. mim, no caso. Manda a lista dela aí pra nós. Ela começou com Orgulho e Preconceito, que foi... retornou o hábito de leitura na pandemia, olha só. Orgulho e Preconceito é só amor. Salvou a vida dela, a sanidade dela. Essa eu li, Laís. Eu vou salvar a lista e dar check quando... Sim. Durante minha vida. E ela colocou, por favor, Cuide da Mamãe, que eu lembro que ela já Deus me Não, esse aí eu não vou ler nunca. Fiquem esperando, não lerei. Ela acho que é coreano, né? Eu achei bem interessante, assim. Ela colocou que esse livro fez pensar e transformar muitos aspectos da minha relação com a minha mãe. E interessante. E colocou Tortarado. Legal, né? Mais um livro nacional. Esse eu dei check, esse eu li. E também a questão de como a gente coloca... Como que a gente interpreta os personagens. Que eu achei legal o ponto que ela trouxe. Que é, nos primeiros capítulos, ela comenta que não dá a descrição física dos personagens, né? E aí, todo leitor já vai criando, né? Tu começa a ler e vai criando esses personagens nessa cabeça, né? E aí ela comenta que para ela imaginou pessoas brancas, né? As protagonistas como brancas. E aí quando falam que são mulheres negras, isso, né, criou uma grande questão que ela pensou, por que eu pensei, né? Como uma pessoa branca primeiro, ou não negra? E aí essa é uma grande questão, né? De todo proposital. mundo, né? E aí isso fez ela repensar esse processo imaginativo de criar os personagens na cabeça dela também em outros livros, assim. Chique. Achei bacana esse chique comentário. Não, a Laís fez uma dissertação nas respostas. Tá, né? E aí, Os Miseráveis, não li esse aí eu também terminei abraçada com ele, olhando pro teto, pensando na minha existência. Miserável. Que tristeza. É muito tistre. É muito maravilhoso esse livro, gente. Por favor, leiam em algum momento da vida de vocês. Esse é o meu orgulho. Muito bom. Eu pretendo ler em 2025, aquelas que já adiam um ano. Entendi. 2024 eu vou ler o Conde de Monte Cristo. 2024 um calhamaço clássico por ano, entendi, tá certo. Esse ano eu pretendo não ler calhamaços clássicos, eu tô traumatizada. Não, obrigada. Tô de boa. Ela comentou que foi o primeiro calhamaço dela que fez perder o medo dos calhamaços. Muito bem. Ulisses, eu ia ler Ulisses, ótimo. Ulisses. Superei o medo de ler livros conhecidos como livros difíceis. É só um livro mais exigente. Eu continuo com esse medo e eu não vou ler Ulisses, não. Obrigada. Pede um leitor mais ativo, mas nenhum bicho de 7 cabeças. É legal, ela colocou mais um livro que entra na categoria se quero ler, eu vou lá e leio, simples assim, mas é uma boa opção. Nesse meu sonho, ano passado, eu coloquei como meus objetivos ler Odisseia. Porque eu sou o quê? Louca? Porque minha professora de História da Arte me incutiu esse desejo e aí, em algum momento, eu pretendo ler. Nossa, eu não tenho um pingo de vontade de ler Odisseia. Se tem um livro que eu não tenho vontade de ler, Odisseia, Ilíada, essas coisas aí, zero vontade. Não, obrigada. Nossa, mas é tudo por aquela professora, porque ela me deixou com muita vontade de conhecer tudo sobre Grécia. Eu não gosto de poema. Poema épico, clássico, de 1400 e bolinha, não. Eu não sei nem o que esperar de Odisseia. Acho que eu só vou ir. Não, Odisseia é de antes ainda, né? Não, eu não sei nem de quando que é essa bosta. Não, bem antes. É porque eu tô pensando no português. Dos Camões? Esse não. Esse eu passo também. Esse também não vai tá rolando. Terra das Mulheres, que ela comentou que permitiu ela fabular novos modos de organização social. Muito chique.
A Morte de Ivan Ilitch. Eu não sei como eu não li esse livro. Sabe esses livros que tu pensa, nossa, eu tenho que ler esse livro. Como que eu não li esse livro? Eu também não sei porque eu não li. Eu vou ter certeza que... Nossa, muito bom. Fez ela pensar na finitude e no meu legado. Muito bom. Conto da Aya, Thaís. Deus me livre. Esse eu curti bastante. Eu li rápido. Não, gente, é maravilhoso, é incrível, mudou minha vida, fiquei traumatizada, nunca mais vou esquecer, mas não leio nunca mais. O trauma foi muito grande. O trauma foi tão grande que eu não consigo pensar nele em livros. Ai, mudou minha vida. Não, acabou com a minha vida. Entendeu? Não mudou com a minha vida, ele acabou. Me destruíram, vamos criar. Ele destruiu a minha vida. Exato, livros que destruíram a minha vida. E aí o conto da Aya entra. Destruiu minha existência por alguns meses. Quando eu estava lendo, meu Deus. Bartleby, o escrivão. Bartleby, não sei como falar o nome dele. Ai, eu tenho muita vontade. Eu não sei qual é o nome desse. Bartleby, o escrivão. Eu acho que eu invoquei um demônio. Que ele é o que fala, prefiro não fazer. Às vezes eu olho para esse livro e eu acho que sou eu. E eu fico assim, muito, cara, eu queria muito ser esse cara, dizer, prefiro não. Prefiro não. Se eu pudesse falar isso o dia inteiro, seria tão bom. Eu prefiro não. Eu prefiro não. Vamos ver, né? Mas eu quero ler esse. Eu quase que ali no final do ano, nas minhas escolhas para acabar com... Eu não tenho ele ainda, eu acho. Eu consegui uma promoção. Nossa, Laís, muito bom os livros, muito difíceis. Chique. Achei chique. E temos a Cure também, uma resposta muito boa da Adri. Que eu gostei que ela citou ali um livro bem contemporâneo e um livro bem clássico, bem importante, né? Uhum. Tu quer ler pra gente, Thaís? Quero. Ela falou assim que ela acabou de terminar. Mentira, ela tá terminando agora um que se chama Em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro. O cara é um homem negro da periferia de Porto Alegre. Cresceu na extrema pobreza. O livro é uma série de crônicas em que ele fala sobre a vida na comunidade, sem vitimismo, mas sem maquiar a realidade. Ele fala como a leitura mudou a vida dele. Escreve com a linguagem da favela, inclusive com os erros de português. Mas você vê que isso é proposital, porque ele estudou muito língua portuguesa. Enfim, é lindo. E também, lógico, claro, sem deixar de citar, Um Defeito de Cor, que dispensa apresentações. Inclusive, teve samba enredo esse ano, gente, maravilhoso. Sim. Eu amei. Foi incrível, né? Incrível. E ainda teve também participação da Conceição Evaristo num dos carros. Sim. Querida, né? Muito bom. Muito legal, eu já quero ler esse. Sim, esse Em Que Mundo Tu Vive. O José Faleiro, ele tem outro livro famoso, né? Qual que é? É Os Supridores, que é o mais conhecido, né? E esse outro ele é dos Supridores, que eu não li porque eu tenho problemas, porque... Você comprou e queria ler logo, né? Sim, eu queria ler desesperadamente. Sim. Eu comprei bem perto ali do lançamento e... Que ótimo. Mas esse eu não tinha ouvido. Tipo, eu sigo ele e tal, e imagino que eu vou gostar bastante, mas eu não tinha ouvido falar assim tanto também sobre não. ele. Eu curti bastante o que a Adri falou. Adriana, ela lê muita coisa boa, gente. A Adriana, ela lê livros assim também, só indicações sensacionais. Teve um que me deixou bastante reflexiva nesse quesito, foi o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Isso eu não li. Que aí é o filho contando a história, tentando conhecer o pai, e o pai era um professor de literatura. E aí ele ainda cita vários livros, assim, bem massa. Que legal. Enfim. E um livro que você vai sempre agradecer por ter mudado sua vida. Agora eu vou ficar emotiva. Brincadeira. É que eu ando muito emotiva esses dias, gente, sério. Eu fui fazer... enfim. Eu vou dar aula numa escola de periferia, né? E aí eu fui fazer... sempre tem uns dias que você chega antes na escola para fazer preparação, né, das aulas e conversar, enfim.
Planejamento chama. E aí, cada história que as professoras contavam era eu chorando. Só dava eu chorando. E as velhas sem alma, aquelas velhas que faz 10, 50 anos que tá na educação, que nada mais abala elas. Ai, mas é uma história muito triste, muito triste. Dos alunos mesmo, porque eles são um público muito carente, assim. Tô dando emotivo. Mas eu queria falar, eu fiquei de contar essa história, depois eu vou contar essa história lá no perfil também. Do Memórias Póstumas, vou voltar a falar de Memórias Póstumas, porque Memórias Póstumas, esse livro, a gente tem uma história. Isso é um caso, assim, muito sério. E toda essa questão de eu estar agora, de eu ter voltado a dar aula aqui, sempre foi meu sonho. Porém, por muitos motivos, principalmente por nunca mais ter tido concurso e eu nunca ter conseguido passar. Até tentei passar no concurso, mas era para a prefeitura, então não era para dar aula de literatura, português, era para pedagogia. Para o Estado, mas fazia 10 anos que não tinha concurso. E para mais nada também. Absurdo, total. Tá sucateado o negócio, mas tudo bem. Mas tá mudando. E o Memórias Póstumas é o meu livro favorito desde a primeira vez que eu li ele na faculdade. A gente fez a primeira leitura coletiva do podcast, foi Memórias Póstumas, porque a Luísa não tinha lido ainda e a gente decidiu o que ia fazer. Foi muito legal. Foi melhor reler, porque o livro ficou melhor ainda. E aí, eu fui prestar o concurso do Estado, gente. Vou contar uma história para vocês. Fui prestar o concurso do Estado. E tinham 2 partes. A primeira parte era aquele negócio. Pergunta, tinha 2 dissertativas e tinha as perguntas alternativas. Tô lá eu, né, concentrada, fazendo a prova. Eu juro que a mulher que estava aplicando a prova deve ter achado que eu era doida. Porque eu comecei a rir. A hora que eu virei a página e vi que tinham 5 questões sobre Memórias Póstumas. 5! Tinha o primeiro capítulo de Memórias Póstumas e 5 questões. Eu olhava aquilo, meu sorriso estava daqui a aqui, assim, ó, obrigada a Deus. Assim, eu já estava agradecendo Deus, todo mundo, assim, eu falei, obrigada. Obrigada. Tudo vai valer a pena, depois eu ter lido 2 vezes, ter falado desse livro 1 zilhão de vezes, ter feito vídeos, assim, enfim. Memórias Póstumas salvando minha nota. Porque, né, não, era questão de honra ter acertado as 5, né? Obviamente, eu acertei as 5 perguntas de Memórias Póstumas, pelo amor de Deus, né? Não, gente, por favor. As outras tudo eu ficava quieta, essas aí não dava. E aí eu brinco que Memórias Póstumas, Machado deu uma ajudinha para eu passar no concurso e ter voltado a dar aula. Então, a gente tem a mãozinha aí do Machado e eu sempre vou agradecer. Eu acho que foi um dos poucos, acho que caiu, foi de livro, literatura, foi só esse que caiu. Nossa! Na prova, sim. Porque é mais específico, né? Sim. Porque a prova é para professor, já. Então é mais específico. E foi o único que caiu, e foi cair logo Memórias Póstumas. E eu lá rindo pra prova. E a mulher achando que eu era louca. E Lala surtou. Coitada. A louca rindo pra prova. E era eu, meu Deus, eu não acredito que é Memórias Póstumas. Obrigada. Enfim. Muito bom. Obrigada, sempre vou agradecer. Sempre agradecerei a Machadão. Ao Brás Cubas, que de alguma forma do além túmulo me ajudou. Gente, e essa minha lâmpada tá parecendo que eu tô no além também, né? Olha aqui, ó, tá de baixo. Ó, a Evelyn chegou aí, a gente já leu as suas respostas. A gente já leu todas as suas respostas. Falta uma ainda aqui. Mas eu vou contar essa história que quase se complementa com o livro que eu esqueci lá na minha tenra idade, mas esse eu lembro o livro, mas tem uma história com ele também. Que era ainda naquela história dos livros obrigatórios para ler, já na 6ª série. Eu tava com 11 anos ainda. Não, eu tinha sido meu aniversário de 12, uma coisa assim. Um bebê. E, enfim, eu sou natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Atualmente há mais de 10 anos, que eu não sei calcular, mas faz muito tempo a gente mora em Florianópolis, toda a família. Mas naquele mesmo ano, veio primeiro meu irmão e depois minha irmã. Eu fiquei com depressão em casa, criança. Eu tenho 8 anos de diferença para minha irmã e 10 para meu irmão, mas a gente sempre foi muito apegado, assim. Então, quando eles vieram, meu mundo caiu, assim. Meu mundo caiu. Enfim. E a gente não tinha perspectiva de todo mundo se mudar, mas no dia em agosto, lá, meus irmãos foram visitar e tal.
plantou a semente da mudança na cabeça do meu pai, que era mais relutante e tal. E aí o querido decidiu vir para Florianópolis no dia do meu aniversário, 12 de setembro, porque obviamente ele não lembrou que era meu aniversário quando ele decidiu isso. Mas como eu não ia reclamar, né? Porque aí eu tava feliz que eu ia ficar junto com meus irmãos, né? E que a gente ia ficar até dezembro lá e tal. Mas aí meu pai veio, e ali no próximo livro obrigatório para pegar na escola, meu pai sempre gostou muito de pescar, né? Ele sempre amou pescar e tal. Claro, em Rio, outra configuração. Mas eu vi o livro Velho Mar, que era uma história de um pescador. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou me reaproximar do meu pai, vou matar a saudade dele com esse livro. E aí eu peguei o Velho Mar do Hemingway. Eu nunca vou superar essa história. Não, e aí eu peguei na sexta-feira e a gente sempre se falava no sábado, toda semana a gente se falava no orelhão público, gente, porque sim, a gente não tinha telefone, nem a gente em Cruz Alta, nem a gente de Floripa. A gente sabia o horário e se ligava para o telefone. Marcava o horário para falar no orelhão. Exatamente. E aí no orelhão eu tinha pego na sexta-feira e aí no sábado falei com ele, tipo, não tinha lido nada do livro, eu só sabia que era sobre um pescador. E aí eu falei pro meu pai que eu tinha pego aquele livro para matar a saudade dele. E ele falou, nossa, é muito bom esse livro, pena que... pena que... E aí me deu um grande spoiler do final dele, do que acontece. Quem leu sabe o que acontece no final. Não vou estragar a experiência de vocês que ainda não leram o Velho Mar, mas é um livro lindo. Aí eu já fui ler sabendo o que ia acontecer no final. Levemente assim, ok. Agora não tem mais graça porque o meu pai me deu o spoiler dos spoilers. Nossa, grande spoiler. Não, eu não sabia nem que ele sabia que livro era, né? Tipo, porque eu ainda não sabia nem quem era Hemingway. Quem é Hemingway? Quem foi Hemingway? Quem foi Hemingway? Mas é muito curioso, porque, tipo, era um livro... Não, acho que não era nem na idade pra pôr. Sei lá como, porque ele tava na mesa. Mas, enfim, era pra chegar nas minhas mãos. Mas mesmo eu sabendo no final, e mesmo sendo um livro, assim, ultra reflexivo, eu aproveitei muito a leitura, assim. E foi uma coisa... que eu fiquei pensando muito sobre, tipo, o poder das decisões, o poder, sei lá, das escolhas da vida e, e enfim, porque que às vezes a gente insiste mesmo numa coisa que tu sabe que não vai dar bom, mas tu vai e insiste até o final, porque é o teu sonho, porque você sempre desejou aquilo e aí você persiste. Enfim, assim, pensei, nossa, me marcou muito, eu lembro... cenas de eu lendo no quarto, onde eu estava sentada, tudo desse livro. Enfim, sempre vou carregar essa história comigo. Ainda não reli, mas quero reler. E é um livro sensacional, né, Evelyn? E é bem interessante, assim, é bem reflexivo. Mas foi assim, o primeiro livro... Eu já tinha gostado bastante das leituras. Eu estava na sexta série, gente, meu Deus do céu. Mas foi o primeiro livro, assim, que me fez... perceber, tipo, sei lá, me abriu o leque para literatura, assim, que eu sempre vou pensar nele, assim, nessas questões, assim, e me fez pensar muito sobre a vida e tal. E ainda me reverbera, assim, às vezes eu ainda penso nele, e aí nessa história do meu pai falando o final do livro, enfim... Tudo isso. Eu não li esse livro até... Gente, eu não li Hemingway até hoje. Aí eu fiz o quê? Coloquei o maior deles que eu tinha na minha estante no desafio. Porque eu sou dessas. Entendeu? Mas eu amo essa sua história com... Não, ele fala o final, cara. Não, só meu pai mesmo. Mas ele é a melhor pessoa pra dar os spoilers e tudo que é coisa, assim. Se tu elogia alguma coisa, assim... Nossa, é muito legal. Acontece isso, isso, aquilo. E... Nossa. Acho que a Letícia deu uma dessa com a Camila na época da faculdade sobre... Qual foi? Foi o... A gente estava falando sobre isso esses dias. A Culpa das Estrelas. Ela falou aquele final lá bem, que todo mundo já sabe. Gente, não, spoiler de A Culpa das Estrelas não existe mais. Ela falou assim, pena que é ele que morre no final, né? Meteu uma dessa. Meteu uma dessa. Eu amei a resposta da Marília também, nossa ouvinte, que ela colocou que ler é o que mudou a vida dela, o que muda a vida dela, ler, seja qual livro,
qual livro for. Muito bom. Mas é isso mesmo, né? Sim. A gente elenca alguns, porque sempre tem alguns né, favoritos, alguns importantes, mas ler faz parte da nossa vida, assim, né? Eu acho que todo mundo... E sempre tem aqueles livros de virada, assim, sabe? Eu acho legal, porque é legal falar de... Vocês podem ver que aqui nas nossas escolhas tem livro de... Tem farofa, tem fantasia e tem clássico, classudo, tem de tudo, porque vai depender do momento, do que você está vivendo e o que... Eu acho que mudar a vida da gente é muito subjetivo, sabe? E a literatura, ela muda muito a vida da gente de várias formas, assim. Sim. Tanto trazendo a gente de volta, tanto mostrando pra gente, por exemplo, eu poderia citar qual foi o primeiro livro. Eu fui descobrir qual que é o meu gênero literário favorito depois de velha, por exemplo. Hoje em dia eu sei que meu gênero é suspense e terror. Fácil, assim, se eu tiver que escolher um. Se eu tiver que escolher um, assim, o que você vai ler pro resto da sua vida? É suspense e terror, apesar de eu ler de tudo. Sim. Mas foi... Lógico, eu li os clássicos, mas aquela clássico não conta. Brincadeira, conta sim. Mas foi quando eu li Stephen King, primeira vez, por exemplo. Eu li O Iluminado em 2019. 2019 eu li O Iluminado. Eu já tinha lido Poe na época da faculdade. Eu tinha lido Poe em 2018, que eu li o livro inteiro dele. Aí eu já sabia que eu sempre gostei. Mas quando eu li o Iluminado, eu falei, gente, eu acho que eu gosto disso aqui mesmo, sabe? Eu gostei desse homem, eu acho que eu quero ler mais coisa, apesar das muito possuídas. E aí eu comecei a querer ler mais terror, começar a conhecer mais terror. E aí eu lembro quando eu li um pouquinho forçada o Hell House. Vocês não estão ouvindo isso. Mas é que assim, gente, a gente é pidunce, a gente chegou. E Dona Darkside, tudo bom? Eu queria uma amizade sincera. Aí a Dona Darkside me respondeu assim: tudo bem, mas eu só tenho Hell House no momento. Pode ser! Como se eu não fosse a pessoa mais cagona do mundo. Por acaso, mal assombrada, essas coisas. Aí eu li e adorei, nem fiquei com medo. Corta pra eu lendo 1h da manhã no hospital sozinho, operado. Nossa, esse momento que tu leu, nossa senhora, jamais. Jamais. Quem mais? Foi isso, Eu acho que terror também foi Stephen King iluminado, porque no ensino médio eu li vampiros, né? Pós-Crepúsculo, li Diários do Vampiro, li até o 5º livro de Diários do Vampiro. Não, isso não confuso. É terror. Então, a questão vampiro, assim, né? É romance. Vampiro. Aquela do romance. Não, mas tinha umas cenas nos livros que às vezes davam uns arrepios, assim. E aí o 7 do André Bianco ali também no ensino médio. Aquelas aí eu já começo a respeitar como terror. Brincadeira, eu amo. Eu tinha certeza que aqueles vampiros estavam chegando lá. Mas é porque a gente assistia muito filme de terror e muito filme de vampiro também. Então eu fui para ali. Mas de livro de terror também, pós-fase vampiro, foi acho que Iluminado do Stephen King também ali em 2018, 17, por aí. A Evelyn tá falando que os anos 80 e 90 são muito doidos, que ela leu o primeiro Stephen King com 14 anos, que foi Christine. Incentivada pela mãe dela, que assistia filmes de terror com ela desde os 6 anos. Eu também? Normal? Assistia filmes de terror desde os 4, 5, por aí. Normal, isso aí, gente, normal. Eu sempre assisti filmes de terror. Aí eu tive a minha época cagona. Eu acho que eu tô perdendo um pouco dessa fase cagona e tô voltando a ver filmes também. Filmes sérios. Porque eu tive uma fase cagona que eu não queria assistir. Porque assistir me deixa com mais medo do que ler. Eu sou uma pessoa muito visual. Então assistir me deixa mais... Eu fico achando que eu vou ver as coisas no corredor depois. Eu não quero tomar água à noite, essas coisas. Nossa, entendeu? Eu levo muito susto. Eu no cinema sou uma pessoa que grita. Eu fico cagona. Eu fico cagona depois, entendeu? O pós é um problema pra mim. Eu criança, ficaria decepcionado comigo. Quando eu era criança, não fazia esses escândalos, não. Justamente.
Tá, mas para completar a resposta da Marília, que incentivada as pessoas que colocaram várias especificações, ela elencou algumas escritoras. Eu achei legal que ela elencou só escritora, né? Achei massa isso. Sim. Que ela colocou Jane Austen, Clarice Lispector, e que ela colocou escritores que me deixam feliz em ser leitora. Sarah J. Maas, que faz ela viajar, sonhar, e Taylor J.K. Reid, mas não a parte de Hollywood. Eu gostei de especificidade. Nossa, muito específica a parte de Hollywood. Tá bom. Muito bom, muito bom. Bom, a gente também teve respostas no Instagram também, né? Sim. Quer ler pra gente? Quero, deixa eu abrir aqui. Eu amei porque teve uma vibe, assim, muito Agatha Christie, porque, né, foi... Muita gente começou a ler por Agatha Christie, né? E Sidney Sheldon também, que salvou a Evelyn dos romances melosos. Também foi para outras pessoas. Vamos lá. A gente já leu alguns da Evelyn, mas ela colocou aqui também o inventário de predadores domésticos da Verena Cavalcante, porque ela disse que ajudou ela a superar o medo de pelo menos olhar imagens de baratas. Porque ela tem uma fobia gigantesca de baratas. Já salvei ela, inclusive, uma vez na rua de uma barata. Você sabe o medo das amigas. Eu só fiz assim, ó. Passa pro outro lado. Não passa aqui. Eu sabia que eu via a bichinha andando na calçada. E aí ela conseguiu pelo menos olhar para fora. E, nossa, e esse livro é terrível, né? Porque tem vários bichos desenhados por todo o livro. Vários insetos. Muito bom. E aí a gente tem a Lu, que falou de VHS, que fez ela descobrir o terror nacional, que muito além dos sustos reflete bem a nossa sociedade. Arrasou. Descobriu César Bravo e nunca mais largou. A Lu também falou sobre Ciranda de Pedra, o Encontro Marcado, que foi a transição dos livros juvenis para os adultos dela. Achei legal isso também. Legal. E Harry Potter e Crepúsculo, que trouxeram para ela de volta os contemporâneos depois da faculdade. Que massa. Muito bom, muito legal. Do jeito que eu tive a Cotar, ela teve Harry Potter e Crepúsculo. Eu fui na minha fase ensino médio, assim, adolescência, que foi toda a vibe Crepúsculo e Harry Potter. E aí tem qual que é o nome dela mesmo, Luísa? Gabriela. A Gabriela, da 87 página, o Instagram dela, que ela citou alguns. Ela citou a morte de Ivan Illich, que eu não sei também, que a gente acabou de falar, porque a gente não leu ainda, que a gente não sabe. Teve outro Sidney Sheldon aqui, ó, A Ira dos Anjos, porque tornou ela uma ávida leitora. Outra Crepusculete, saga Crepúsculo. Crepusculetes. Sim, porque me fez sentir até o cheiro daquela época, que me faz sentir até o cheiro daquela época, de tanto que marcou, faz sentido. Legal isso, né? Quando o livro traz todas as memórias, assim, da época. E a Evelyn tá falando aqui que A Ira dos Anjos é maravilhoso. Eu tô vendo que eu vou ter que ler esse Sidney Sheldon em breve mesmo, porque vocês estão me deixando com vontade, né? Eu tô sentindo isso aqui. Sim. Eu tenho uma curiosidade que um dia perguntei pra minha mãe qual era o livro favorito dela e da vida, assim. E ela também citou Sidney Sheldon. Olha só. Preciso ler. E a mãe da Luísa? Eu li só não li nada. No ensino médio, mas eu não gostei muito, assim. Eu não sei. Não foi muito minha vibe, assim. Não sei se foi o momento, o que foi. Mas eu tenho vontade de ler ele ainda. Eu nunca li nada dele. Eu tinha... acho que eu não tenho. Acho que eu tenho um livro dele aqui em algum lugar. Eu tinha, pelo menos. Se eu não dei. Eu acho que eu tenho um. Acho. Mas eu tenho muita vontade de ler, porque todo mundo fala muito bem, assim. É por isso que é uma pura desgraceira. Eu gosto de ser desgraceira, eu gosto. A gente gosta de desgraceira. Ela falou que odiou a primeira vez que ela leu, né? Por quê? Porque ela saiu dos romances. E aí... tá, agora que eu entendi. Aí é pura desgraceira. Eu acho que Se Houver Amanhã é o favorito da minha mãe. Eu acho que é. Eu tava na minha lista. Tem outros livros, Thaís, que tu elencaria como pontos de virada seus?
Tem. Eu tava revendo aqui, eu fiz um vídeo, porque eu vi esse tema há 35 anos atrás, e fiz um vídeo há 45 anos no Instagram, em que eu citava esses que eu já citei, e eu citava um outro livro que eu li na faculdade, que eu não posso deixar de citar, que foi um momento em que eu disse que houve a virada, quando eu saí do chato pros legal. E aí teve um momento que eu descobri o suprassumo dos legal, que foi quando chegou na literatura contemporânea. Porque aí é que o negócio fica legal de verdade. Porque os contemporâneos são meus favoritos, gente, desculpa. Os clássicos são maravilhosos, mas, por favor, os contemporâneos não tem condição perto dos contemporâneos. Que foi o dia que eu li, me traumatizei, nunca mais superei Saramago com ensaio sobre a cegueira. Porque existe um momento em que você chega na literatura contemporânea, é lógico que eu fui obrigada. Aí não existe obrigação de ler Saramago, né, gente? Eu li com o maior gosto do mundo. Foi a primeira vez que eu fui obrigada a ler 2 livros ao mesmo tempo para poder dormir, para não ter insônia, né? Porque eu lia sempre antes de dormir. Eu chegava da faculdade, lia um pouco, até dar sono e dormir. Sempre fui de ler antes de dormir, é o horário que eu consigo me concentrar melhor. Até na época que eu estudava até 11 horas. E aí eu ia ler, aí eu ficava olhando pro teto, a hora que eu fechava o livro, não conseguia dormir pensando que eu tinha lido aquela desgraceira. O ser humano deu ruim, gente, cadê o meteoro, não sei o quê, e não dormia. E aí foi quando eu comecei, eu tinha comprado A Culpa das Estrelas, porque estava na moda, eu não fazia ideia do que era, eu nem lia romance. E fui ler A Culpa das Estrelas, enquanto, tadinho, não deu pro tio John Green, né? Porque eu achei horroroso, porque tava difícil de comparar. Mas foi ótimo para me ajudar a dormir. Foi ótimo. Boa receita. Sim, porque aí eu li um pouco de um pouco do outro e dormia. Aí ficava tudo bem. Mas o Saramago mudou, mais uma vez, a minha vida nesse momento em que eu descobri a literatura contemporânea. E, meu Deus... Gente, por favor, tem muita coisa boa sendo escrita nos momentos atuais. Não precisa ler só clássico, não, muito pelo contrário. Sim, verdade. A resposta a Emily comentou que quando ela leu o ensaio sobre a cegueira, ela tinha um toque que não parava de ler se não fosse o fim do capítulo. Coitada! Aí ela leu o ensaio sobre a cegueira num dia, porque não conseguia parar. Ai, que dor! Não, no Saramago eu paro até meio do parágrafo, porque... Não, foi essa entrega na mão de Deus e vai, gente. É isso aí, você não pode ser apegado, não. Foi aí que eu aprendi a desapegar também, porque eu gosto desse negócio. Eu lembro que era minha... Ela falando que foi tenso, imagina. Deus me livre ler um livro desse de uma vez, gente. Pelo amor de Deus, eu não teve que ir nunca mais sai pra sequência. Terapia de urgência, pelo amor de Deus. Eu tô traumatizada. Ai, muito Deus bom. Eu acho que eu demorei um mês para ler esse livro, brincando. Também porque eu tinha pouco tempo para ler e porque tava tenso. Nossa, muito tenso. Nossa, mas eu já me apaixonei ali. Eu falei, esse homem, esse tal desse Saramago aí, eu gosto dele. É o bicho. Ele é fodão. E foi ali que eu aprendi a desapegar, porque eu também tinha esse negócio, vou ler até o final do capítulo. Eu ficava colocando metas em mim mesmo para conseguir cumprir as leituras todas que eu tinha que fazer. Aí eu acho que esse aqui não vai dar para ir até o final do capítulo, não. Eu vou até onde dá. É isso aí. Tanto que eu fui ler Caim e eu estranhei. Eu fiquei, Sim. Parágrafo? Aí eu fui olhar, capítulo? Curtos? Tá errado isso aqui. Ai. Ela já considera clássico o Saramago. Lógico, mas é porque quando você vai classificar lá não é nem questão de clássico contemporâneo. É que quando eu fui estudar, na época que eu fazia faculdade, aí as escolas de literatura, então era moderno, contemporâneo. Aí ele entra no contemporâneo. Na contemporânea, sim. É romantismo, realismo, modernismo, contemporâneo. Que aí é mais legal. Sim. Mistura tudo, né? Sim.
Muito bom. Mais divertida. Clarice, entre contemporâneo. Foi quando eu li o único livro da Clarice que eu li, que é uma vergonha. Gente, eu sei. Eu sei que é uma vergonha. E eu amei. Eu não li nenhum. Minha vergonha é maior ainda. Eu amo. Até hoje eu lembro do começo do livro, porque ela fala que tudo na vida começa com um sim. E aí ela começa a explicar. Uma molécula fala assim para outra, que não sei o que. É muito maravilhoso. Legal. É muito bom. Ai, eu sou uma vergonha. Um que eu citaria nesse hall aí de pontos de virada, livros que mudaram a vida, enfim, que fizeram refletir, é o A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que foi um livro, assim, que acho que foi depois de O Velho Mar, tinha alguns outros, mas enfim, que me fez muito refletir sobre o tempo e sobre o passar dos anos e, enfim, como o tempo pode ser cruel, ou pode ser uma dádiva, ou como pode ser um vilão, como não. E eu acho que também isso faz muito parte, né? Como você leva a sua vida, mas faz muito refletir, enfim, sobre a questão do tempo mesmo. E aí tem essa frase, assim, que tem no começo do livro, mas ela vai aparecer lá no meio também. Que essa é a realidade, não é? 20 anos depois, a sua beleza já foi para o lixo, especialmente quando arrancaram fora metade das suas entranhas. O tempo é cruel, não é? Não é assim que se diz? Que daí vai falar sobre... Enfim. São vários personagens, é uma literatura bem contemporânea, são vários personagens que vão se intercalando. Então, tu conhece um pouco eles velhos, um pouco eles jovens, um pouco eles... E aí vai tudo misturado. Sim, eu falo muito desse livro. Agora eu consegui, finalmente. Eu peguei na biblioteca e agora eu comprei num sebo, porque eu precisava ter e eu queria reler muito ele. E tem mais algum outro, Thaís, que você queria Tem vários, assim, se você deixar, eu fico aqui até amanhã. Mas, vamos falar assim. Vamos pensar em a primeira vez que eu li alguns autores favoritos da vida. Por exemplo, um livro que marcou muito a minha vida foi a primeira vez que eu li a autobiografia. Jamais esquecerei, juro, de 2019. Mudou a minha vida porque eu surtei loucamente, muito, 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 quando eu recebi o livro da TAG. É julho, né, que é o aniversário da TAG? Acho que é. Uhum. Que foi em julho, eu recebi, já comecei a ler. E foi surto atrás de surto. Porque como eu recuperei aquela Thaís que estudou literatura lá atrás. E é uma aula de como fazer literatura, aquele livro, para mim. Eu acho ele muito incompreendido. Se vocês não gostam de autobiografia, vocês viram errado. A Luísa me olhando torto, que a Luísa não gostou. Não, eu gostei. Eu só achei muito louco. Essa que é a graça. E eu não lembro do capítulo que você sempre fala. Por que eu amo os contemporâneos? Porque são muito doidos. Exato. Essa que é a graça. E, gente, a autobiografia é o livro Zé Luiz Peixoto, foi lançado pela Companhia das Letras depois, tem a edição aqui também, linda, capa preta com fotos do Saramago, e em que o Zé Luiz Peixoto brinca com essa ideia dos Josés. Ele faz uma coisa que é uma tendência, e tem vários contemporâneos que trazem autores já mortos como personagens de seus livros, e o Peixoto faz isso loucamente, maravilhosamente, trazendo Saramago. E, gente, é muito bom. É muito bom. Ele se insere como personagem, porque tem o José escritor, tem o José Saramago, tem o José Peixoto, tem e aí tem vários personagens de vários livros do Saramago que vão aparecendo durante a leitura. Eu não tinha lido muito Saramago na época, não atrapalhou, muito pelo contrário. E eu achei muito uma aula, porque ele joga muito, ele brinca com a forma de escrever. O capítulo que a gente sempre fala, é o capítulo que ele fala: o que é fazer literatura? Eu faço o que eu quiser. O livro é meu, eu escrevo aqui, do jeito que eu querer. Entendeu? E é uma loucura muito bem feita. É uma aula de como escrever literatura lindamente, assim. Eu lembro de ler fascinada, maravilhada, agradecendo por entender o que eu estava lendo e por ser uma das primeiras pessoas a estar lendo aquele livro, que foi lançado pela TAG, depois ele foi foi publicado, enfim. E, ai, gente, que maravilhoso.
Inclusive, Evelyn, muito obrigada. O meu exemplar hoje é autografado porque a Evelyn levou para mim. Mas foi um surto gigantesco que assim, mudou minha vida, porque eu fiquei obcecada por aquele homem. E graças a isso, eu fiz várias outras leituras incríveis, porque o Peixoto é maravilhoso. Apresentei Peixoto para a Luísa, para todo mundo. A gente fez amizade com a Vera, que mora lá em Portugal e é amiga do Peixoto. Ela sempre lê os livros dele primeiro, fala com ele primeiro e vê ele toda vez. A gente fica morrendo de inveja. Só coisas boas. Nossa, um ponto. Eu já tinha lido a autobiografia que é dele também, não tinha marcado muito, mas eu entrei na leitura coletiva que tu criou do Caminho Perfeito, e o Caminho Perfeito é para mim um que mudou, tipo, muito chave assim para mim, porque tem muito dessa questão de se questionar, tipo, em que lugar você está, ou enfim, dessas noias que às vezes a gente tem, tipo, quero chegar lá, mas não deu lá. O lá é realmente importante ou é importante, tipo, o caminho que tu tá trilhando, a jornada, o que tu tá aprendendo nesse caminho, né? Então, tem a frase que o caminho é também um lugar, que para mim é sensacional, assim, foi realmente bem importante. Eu escrevi no livro, me questionei várias questões também, lindo. Acho que a gente leu em 2019, né? 2020 já? 2020, talvez, então. Mas foi bem importante, assim, também. Bem importante para mim também. E um outro que eu li, que tem muita relevância para mim, foi o Pintacilgo, da Dona Tarte, que eu li em 2015, eu acho. 2021 a gente leu, Luísa. 2021, credo, eu ainda tava... Janeiro de 2021. Eu associo os lugares onde eu tava trabalhando. Que eu lembro de estar sentada na mesa. Ah, é verdade, era pós-pandemia, assim, porque daí eu ia mais cedo. Não, ainda era pandemia, né? Era, mas eu tava trabalhando presencialmente porque a empresa era louca, né? Porque era tudo trabalho que eu podia fazer pelo computador. E eu tava presencialmente. Aí meu pai me levava mais cedo pra lá e eu ficava, tipo, 1 hora lendo. Entendi. Grandes momentos. Li o Caminho Imperfeito nesse trampo aí. Mas o Pintacilgo, da Dona Tarte, é outra que, tipo... Meu Deus, que livro é aquele? Fiquei muito pensando assim. E eu tenho, acho que, uma questão com arte, assim. Acho que com os livros que misturam esses questionamentos e tal. Eu sempre me interesso bastante. Tenho esse pezinho aí nas questões desses questionamentos sobre, tipo, arte plástica e tal. E aí é uma obra de arte que permeia a história, assim. A sinopse não entrega nada do que é realmente o livro, porque a sinopse parece que vai ser um negócio sobre roubo de arte. Não é sobre isso. Mas foi bem importante, assim, para mim também. Muito bom. E até hoje eu não li esse livro, de tanto que a Luísa fala de novo. Só que ele tem um ritmo dele, assim, ali. Tem uma metade que parece que tu nunca vai passar por ela. Acontece, Luísa, acontece. Mas é excelente. Nem isso. Tem mais algum, Thaís? Eu já falei que eu tenho vários. Se me deixar, tem, por exemplo, a primeira vez que eu li Gabriel Garcia Marques. Ai, Gabo. Que foi a primeira vez que eu li em espanhol, porque eu sou louca. Ah, e tu começou com 100 anos? 100 anos de solidão. Ah, eu tenho vontade de ler em espanhol. Acho que eu vou comprar uns livros em espanhol. Eu comprei o quê? 100 anos de solidão e O Amor nos Tempos do Cólera. Foi os 2 primeiros livros em espanhol que eu tive na minha estante. Que legal. Eu não esqueço que eu paguei muito barato. Na época, a Cultura ainda tinha... Nem sei se tem ainda. Enfim, a Cultura tava com umas promoção doida, desovando uns livros na livraria online. Eu paguei muito barato. E aí foi a primeira vez. E foi onde tudo começou, né? Porque eu tinha comprado esse livro, tá? Ele tava ali na minha estante. Aí eu estava passando pelo Instagram, vi a Gabi fazendo propaganda de que ia fazer a leitura coletiva desse livro. Falei, olha, ótima oportunidade para eu ler o livro que eu comprei em espanhol. Entrei para o grupo de leitura de clássicos da Gabi e foi lá que eu conheci todo mundo. Conheci Luiz, conheci Val, que é nosso indicador oficial de terror. Conheci um monte de gente.
que é o pessoal que a gente tem um grupo até hoje, Sim. de amigo secreto, que a gente ressuscita todo final de ano, ou para falar como está o clima em cada região do país, porque tem um povo de cada região do país. E foi ali que eu li, foi o primeiro livro que eu li em espanhol. E aí eu vi que estava tudo bem, eu falei, nossa, legal, dou conta de ler em espanhol, porque, gente, eu fiz espanhol na rede pública, porque tem o CEL, com L, Centro de Estudos de Línguas aqui na rede pública. Então eu fiz quando eu era adolescente, espanhol. Só que era uma coisa que eu gostava muito, então eu me dedicava muito. Então eu chegava em casa, eu ficava lendo. Aí surgiu o Rebelde, eu sabia todas as letras do Rebelde de cor, porque eu ficava estudando. Shakira, sei todas as letras da Shakira de cor, porque eu ficava estudando, enfim. Porque eu gostava muito, então eu estudei muito sozinha. E aí eu fui fazer faculdade de letras, eu fui fazer letras em espanhol. Por quê? Já gostava muito de espanhol. Só que eu não tinha noção de que eu conseguiria ler. Assim, foi um grande desafio. E eu consegui, eu fiquei muito feliz, assim, foi um marco também. Falando nisso, faz tempo que eu não leio nenhum livro em espanhol, preciso. Sim. Legal, Na época que eu participava do grupo de latinos, volta e meia eu tentava pegar em espanhol para ler. Tanto que a Trégua, a primeira vez que eu li foi em espanhol. Ai, que massa! Foi, que massa! Foi terrível, do mesmo jeito. Eu acho que foi pior. Ai, maravilhoso esse livro, leiam, tenham crises. Muitas crises psicológicas. Ai, que tristeza. Ai, amo. Tristeza. Mas foi. E aí, depois eu chamei no grupo. Qual foi o teu, Ana Cariene? Não, primeiro? Foi. Eu ficava fazendo propaganda do grupo de clássicos lá no aplicativo da Tag. No grupo da Tag, antes daquilo ficar insalubre. Não, mas eu ainda entrei no grupo do WhatsApp, foi pelo grupo do WhatsApp, olha o acaso da gente estar no mesmo grupo, tá certo que era gigante, né? Mas enfim, tinham vários grupos, né? Sim. E aí tu chamou pra ser de Ana Karenina e eu recém tinha comprado o livro também. Entrei achando que eu ia ler. Não terminei até hoje. Aí, já conhecemos o Luiz do jeito certo, não lendo o livro. Não me pegou. Tá, eu vou citar mais uma vez, porque você sabe que eu vou citar ele, Elegância do Ouriço. Pronto, citei Elegância do Ouriço, porque obviamente me fez refletir 20 mil coisas, gatilhos e tudo, e a vida é curta demais. A vida é louca, parceiro. A vida é louca. Mas faz refletir bastante coisa, assim, porque eu acho. Não tenha mudado, né? Deveria ter mudado, mas enfim. Eu sou uma pessoa muito parada, eu acho, sabe? Tipo, contra mudanças, assim. Sim. E aí, a protagonista, uma das protagonistas, ela é meio que assim, tipo, ela tá confortável do jeito dela, tá vivendo a vida dela, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela tá se negando a várias coisas também, né? Então, acho que cada escolha é uma renúncia, né? Também. Isso é a vida. Essa Aquela citando o Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia da vida. Estou lutando para me recompor. Parei. E aí fica muito, muito reflexiva, assim, sobre essa questão, sabe? Tipo, porque às vezes é bom sair um pouco da casca, assim, né? Da concha que você forma ao redor. Então eu fiquei interessada. E aí tem a outra protagonista, duas protagonistas que tá pensando em se matar. E aí, ótimo! Bem saudável, bem tranquilo. Bem saudável, mudou minha vida. É um livro bem tranquilo, mudou a vida dela, porque traumas. Você pode reparar que a maioria dos livros mudou a vida porque traumatizou. Nossa, mas esse foi forte, o Ark foi forte. Eu preciso ler, né? Eu coloquei na minha lista do ano passado o Desafio Sem Frescura, ele ficou sem ler. Ai, sim. Nossa, e é outro que vem com 1000 referências, assim. Eu acho que tenho uma vontade de reler, além de para ver a história de novo, também só para notar as referências que tem. Tipo, tem muita referência de outros livros. Ela ama literatura russa e muitos filmes também, que daí esses eu tenho mais preguiça de ver, né? Mas tem muita referência de filme também, assim. Eu amo que a Luísa tem mais preguiça de ver um filme do que de ler um livro. Não faz sentido nenhum. Sim. O filme demora 2 horas da vida dela. Nossa, não. Uma série de 8 horas é muito mais rápido. Se você parar ele é citado. Elegância do Ouriço é o primeiro livro que é citado naquele livraria. Bem-vindo à livraria. Yanon Kong. E esse daí, ele é coreano ou é japonês? Yunnan Dong, ele é coreano.
Ela é sul-coreana, a escritora. Não, é que eu ia falar porque ela tem muita referência do Japão também. Não, é sul-coreano. Mas é porque a protagonista tem uma livraria e ela tem uma livraria só porque ela ama ler. E aí, os primeiros anos da livraria dela, ela não tá nem ligando pra livraria dela fazer dinheiro, ela só quer ficar lendo o dia inteiro. E ela fica lendo e escrevendo o bilhetinho dentro dos livros. E aí, o primeiro questado, assim, que ela escreve o bilhetinho é sobre a elegância do Orisa. Ai, muito bom, muito bom. Ah, é lindo esse livro, é lindo. Mudou minha vida. Enfim, a lista gigante. Então, a gente fica aqui até amanhã, se deixar, porque, gente, as pessoas que leem 50 livros por ano, pelo menos uns 10 mudou de algum jeito, se vocês for ver. Na verdade, todos mudam, gente, um pouquinho. É que alguns marcam mais, e então, assim... Sempre tem aqueles que a gente lembra exatamente o momento, ou igual a Gabi colocou aqui, que eu lembro até do cheiro do lugar que eu tava lendo, sabe? Da época. Sempre tem aquele, né? Sim, que lembra daquele momento. Eu tenho alguns mesmo, que a hora que eu lembro do momento que eu tava lendo. Que você estava vivendo, né? Ou esses que, tipo, me tornaram leitora, em que momento que foi, né? Por que foi e tal, né? Eu não lembro. Às vezes eu não lembro porque eu era muito não dá pra lembrar, faz muitos anos, eu sou uma senhora já. Não, é que eu achei muito bonito a frase da Verise, que pegava a Agatha Christie na biblioteca da avó. Poxa vida! Achei muito bom. Aquelas, eu não sei se eu vou ser avó, mas eu vou deixar as crianças pegar aqui também, os adolescentes. Eu não ligo pra emprestar meus livros, sabe? Eu não tenho problema em emprestar livros. Também não. Eles nunca voltam. Não tem problema, compra outro. Ixi. Não, então, eu comprei outro Pintacilgo e outro Elegância do Ouriço, né? Porque... Ai, que ódio. Mas tá bom, tá tudo bem. Tá tudo certo. Na época eu também não fazia anotação, então não tem as anotações deles. É porque senão dá pra ficar mais chateado. É por isso que a gente não empresta livro favorito, Luiz. Favorito, talvez a gente dá de presente um novo. Porque aí tem um apego emocional. Eu comprei um porque eu quero dar para uma amiga que curte viajar e tal. Ela vai gostar. Eu comprei mas não vou emprestar o meu, não. Um dia eu pensei em emprestar o meu. Não, tá todo escrito. Não, dá um novo. Tá todo escrito. Vou dar de presente. É que eu não sei se você é assim, mas eu amo revisitar os livros que eu li lá, olhar as coisas que eu escrevi, o surto que eu tive. Eu amo ver meus surtos. Ana Karenina não é o que eu mais gosto, porque eu surtei muito lendo aquele livro. Gente, acho que foi o primeiro que eu surtei real oficial escrevendo. Aí, tá vendo? Isso também me marcou. Porque foi a primeira vez que eu escrevi um livro inteiro. Nossa. Porque eu senti a necessidade total de conversar com ele, porque eu estava tendo muitos sentimentos conflitantes. Até hoje eu não sei se eu gostei ou não. Eu não sei o que dizer. Mas é porque o Tolstói escreve tão bonito que tinha hora que eu ficava, essa aqui é a cena de não sei o que mais bonita que eu já li na minha vida. Ponto. Porque é bem isso, entendeu? Ele escreve muito em 2666 bastante também. Eu também escrevi, até um certo ponto eu estava indo em 2666, aí foi só a ladeira abaixo. Foi uma queda. Um abismo. Sim. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Comentem lá no post do episódio quais livros mudaram as vidas de vocês. Dê indicações pra gente também, que a gente adora conhecer e saber mais dessas histórias também, né? Que eu acho que é muito legal saber o que envolve a leitura, né? Então, muito obrigada. Vão lá no @LitoSemFrescura para, enfim, nos acompanhar das sugestões de pautas e tudo isso. E até semana que vem. Até semana que vem, galera. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada quem ficou até aqui. Até mais. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.